Momento do Discipulado. Vamos aprender com Salomão. Ele limpou o país de pessoas questionáveis e reinou em paz o resto da sua vida. São lições que ficam da história para nós. Vamos lembrar do Salomão, depois fazer a aplicação para nós. O que isto significa na nossa vida e nas decisões que tomamos logo no início, que vão repercutir por toda a nossa vida cristã e por toda a nossa vida restante aqui na terra. O Salomão era filho de Davi. Foi gerado de uma situação um pouco conturbada, mas ele já nasceu em paz, já não havia mais assim questionamentos, brigas, confusões quando o Salomão nasceu. Tudo já tinha acontecido. Mas isso resultou em que seus pais o entregassem para o profeta Natã educá-lo. Salomão teve todo o apoio da mãe. Ele diz que era filho único e tenro, depois a mãe teve outros filhos, mas quando ele era filho único, a mãe dedicava a ele todo o carinho, e é compreensível, a Batseba. O pai também, o que nunca fez com os outros filhos, fez com Salomão, parava para ficar com ele, conversando, ensinando. E no mais, entregou para o profeta Natã educá-lo. Salomão teve o que de melhor podia haver em educação. Ele foi preparado na presença de Deus, nos caminhos da justiça, com todo o conhecimento existente na época, e Deus entendeu que já na adolescência ele poderia assumir o reino, e na sua soberania Deus fez coisas acontecerem. O quê? O irmão mais velho, Adonias, se precipitou em querer tomar o reino da mesma maneira que o outro irmão, Absalão, já tinha tentado antes e morreu. O Adonias parece que não tinha aprendido com a história e resolveu se precipitar. Com o pai ainda vivo, porém já velhinho e de cama, o Adonias se lançou a tomar o reino pelas próprias mãos. Ele era o filho mais velho vivo e se sentia nesse direito, mas não era a direção de Deus. Isso fez com que se precipitasse a escolha de Salomão. Pelas minhas contas, entre 12 e 16 anos de idade, o Salomão tinha quando assumiu o reino, adolescente ainda. Por isso ele respondeu para Deus, que apareceu em sonhos para ele, e perguntou: o que você quer que eu dê? E ele disse: Senhor, eu quero sabedoria. Eu não passo de uma criança, eu preciso de um coração compreensivo para dirigir todo esse povo. E o Senhor diz: muito bem, você pediu bem, então porque você pediu isso, eu vou dar com isto todas as demais coisas. Deus se agradou do pedido de Salomão e ele teve sabedoria, e a sabedoria foi testada logo no início. Como? Bem, o irmão Adonias, que tinha tentado ser rei por conta própria e saiu fazendo política, angariando apoios entre outros oficiais e pessoas da nobreza, parentes de Davi, ele começou a fazer política e angariar apoio. De vez em quando, algum pastor, algum líder segue este caminho. Ele não espera em Deus, ele quer pelas próprias mãos conseguir a ordenação, conseguir a liderança, o apoio. Ele sai fazendo política, campanha de boa vizinhança, agradando os outros para poderem apoiá-lo. E não espera em Deus, as consequências não são boas. O Adonias fez isto.
E quando Salomão foi colocado no trono, Adonias ficou pensando, e agora, o que eu vou fazer? Bom, eu vou lá me humilhar e pedir perdão ao meu irmão Salomão. Então, Salomão, eis aqui, eu estou aqui e tal, tudo bem. Salomão disse, tá bom, vou poupar a sua vida, porém, vá para sua casa e fique lá, calmo, tranquilo, vivendo a sua vida, em paz. Mas alguma coisa aconteceu, o coração do Adonias estava irrequieto. E ele pensou, a Abisag sunamita é uma moça linda, e ela cuidou do meu pai. Ela dormia com ele e para aquecê-lo nas noites frias e também para atendê-lo em alguma coisa que precisasse, quando ele queria água, mudar de posição na cama, qualquer coisa assim. A Abisag, a sunamita, conviveu com o Davi, que não a possuiu porque já era velho, e ela era moça nova, virgem. Tinha convivido com Davi. O Adonias ficou encantado com ela, apaixonado por ela, e resolveu pedir ao Salomão para se casar com ela. Quando o Salomão ouviu aquela história, ele raciocinou, pensou e tomou uma decisão séria: matar o irmão Adonias. A mim, isso sempre me pareceu muito duro, mas Deus honrou o Salomão depois que fez isso, porque ele mandou matar o Adonias. Ele entendeu que aquilo era uma conspiração, porque a Abisag, a sunamita, tinha muitos segredos guardados. Ela conhecia muito do reino e, casando-se com o Adonias, ela poderia ajudar a um complô, uma revolta contra Salomão. E Salomão não concordou. Por outro lado, Salomão era mulherengo, pode ser que ele também tivesse tido interesse na Abisag. O fato é que ele não gostou daquela história e vislumbrou ali um complô. O Adonias, junto com o Abiatar e com o Joabe, que o tinha apoiado. Então ele pensou, isso aí é um complô e eu vou limpar a área. Mandou matar o Adonias, mandou matar o Joabe, e o Abiatar, porque era sacerdote, expulsou. Ao expulsar o Abiatar, ele cumpriu uma profecia lá atrás para a casa de Eli, porque o Abiatar era o último descendente de Eli, que era descendente do sacerdote Itamar. Não era para ser sumo sacerdote. Os sumos sacerdotes seriam descendentes do Eleazar. E por causa disto, o Salomão o expulsou. Aí ficou só o Zadok, que era descendente, esse sim, do Eleazar, filho de Arão, e deu os saduceus, a genealogia dele. O Zadok então passou a ser o sacerdote, e na época de Davi nenhum dos dois foi chamado de sumo sacerdote, mas dali por diante o Zadok assumiu aquela função de sumo sacerdote sozinho, não tinha mais que dividir o sacerdócio do reino com o Abiatar. E então dali por diante ninguém mais questionou o Salomão. Não houve mais revoltas, Deus levantou adversários, mas o reino esteve unido, mesmo no final, quando Salomão só fez bobagem, explorou o povo, arrochou os impostos, partiu para a idolatria. Salomão fez muita coisa errada no final da vida dele, mas o povo nunca se rebelou contra o Salomão, porque ele tinha limpado a área no início. O que significa para nós isto? Nós precisamos tomar uma posição radical com Deus logo no início da nossa caminhada. E temos que ensinar para os novos convertidos, novos discípulos, a serem radicais para o Senhor. Não adianta economizar no início. Se a gente tolerar erros, isso é muito comum.
A pessoa toma decisão, entra para a igreja e então é dito para ela, agora vai frequentando porque Deus vai tirando devagar seus vícios, cigarro, bebida e pornografia, Deus vai tirando devagar. Não é assim. Se não tirar radicalmente quando se converte, nunca vai dominar esses inimigos que são instrumentos do mundo para prejudicar a vida espiritual do crente. Nunca. Tem que ser no início. A pessoa tem que tomar decisões radicais. Mas o crente novo não sabe, o novo discípulo não sabe. Então é o instruidor dele, o discipulador, o líder dele, o pastor pessoal, que tem que ensinar isto. Se você não tomar uma posição radical, você não vai conseguir ser um cristão verdadeiro. Ou limpa a área agora, ou você não vai reinar na sua vida. Jesus não vai reinar na sua vida se você não tomar essas decisões agora. Depois, quando fica crente velho, não consegue mesmo deixar vícios e hábitos e manias e essas coisas carnais que atrapalham a vida espiritual e impedem a pessoa de dar frutos. Tem que ser no início e nós temos que zelar para com cada pessoa que se converte. Aí quando uma pessoa vier dizer, mas eu não posso, eu moro com outra pessoa, eu tenho não sei o que na minha casa, minha família, é a televisão, é mais isso, é mais aquilo, eu não vou conseguir. Bom, então você não serve para ser cristão. Você quer ser cristão, tem que deixar tudo que é do mundo. Tudo que é pecaminoso, tem que deixar. E isso tem que ser dito para a pessoa. Mas a gente querendo proteger, passa a mão na cabeça e não, então tá bom, vem assim mesmo, nós vamos te ajudar a orar por você e com o tempo você vai deixar. Não deixa nunca. Se não consertar no início, se não se converter radicalmente no início, se não deixar o pecado no início, se não limpar a sua vida no início, não vai conseguir mais. É no início, na conversão, que isso tudo precisa ser feito. Batismo, isso precisa ser feito com muita seriedade, senão não vai adiantar mais na vida daquela pessoa. E é um desperdício. Mas se a gente for claro no início, temos a grande chance de ver uma pessoa bem encaminhada, um cristão que vai dar frutos, mas tem que começar no início, dizendo a verdade, tem que se consertar, deixar o pecado e a velha vida, tem que morrer, tomar a sua cruz para seguir a Jesus. Se não morrer para todo o hábito nocivo da sua vida, todo o pecado da sua vida passada, não vai conseguir. E há muitas pessoas que ficam guardando hábitos, guardando manias, guardando essas coisinhas que não agradam a Deus. E aí, se não deixar no início, não vai conseguir deixar mais. É triste, mas é a verdade.